Pode abrir aí a tua Bíblia, você pode deixar aberta em 1 João. Nós vamos ver uns outros textos para nos ajudar a compreender este livro. Nós já expusemos aqui as 13 cartas de Paulo. Eu creio que você que está aqui vai se lembrar e que pôde estudar junto. Fizemos a exposição das 13 cartas de Paulo. Já fiz a exposição de Tiago, também já fiz a exposição de 1 e 2 Pedro. Então, eu acredito que esses personagens não seja estranho para você, não é? E quando eu digo estranho, é porque mesmo crentes, há muito tempo, muitas vezes nós lemos a Bíblia como parte do nosso devocional, da nossa caminhada cristã, mas às vezes não lemos com a profundidade que é necessária, muitas vezes não lemos com a atenção que é necessária. Por isso, essas exposições elas acabam sendo tão interessantes para nós. E hoje vamos ver um personagem, mais um personagem das histórias bíblicas que tem nos dado direção, que é João. Quem foi este homem? Quem é este João? João era filho de Zebedeu e Salomé, eram os pais de João, e João era irmão de Tiago, não é? João era irmão de Tiago. Lembrando que o Tiago que nós estudamos algumas semanas atrás não é esse Tiago aqui, irmão de João. Tá? O Tiago, que nós estudamos algumas semanas atrás, vocês vão se lembrar que ele se converte depois da ressurreição do Senhor Jesus. E ele era irmão do Senhor Jesus. Não é? Então, são dois Tiagos diferentes. Então, quando você ouvir falar de Tiago aqui, não linke ao Tiago que nós já estudamos aqui, da carta de Tiago. São duas pessoas diferentes, tá bom? Ele era um pescador na Galileia quando foi chamado por Jesus. Nós podemos ver isso lá em Mateus. Eu quero que você conheça um pouco da história dele antes de nós entrarmos no livro. Vai lá em Mateus, no capítulo 4, verso 21. Veja aí o que está escrito em Mateus 4, 21, quando este homem, João, este apóstolo, aparece pela primeira vez. 4, pode ser a partir do 18. Você vai ver aí que Jesus chamando, então, os primeiros discípulos. A partir do verso 18 do capítulo 4, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, que nós já estudamos aqui, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E aí vem agora o chamado de João. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e ele, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Né? Se você tem alguma dificuldade de deixar alguma coisa, eles deixaram o pai, deixaram o barco e seguiram Jesus. E o texto diz que foi imediato. Não foi algo assim de falar assim, olha, deixa eu pensar, deixa eu organizar as minhas coisas, deixa eu ir para a minha casa. Não, eles largaram o pai, largaram o barco, não é? Então, alguns que falam da teologia da prosperidade, diz que eles eram empresários bem-sucedidos, os caras acham coisa em tudo, né? Porque tinha um barco, eles acham que ele era alguém, né? Então, diz assim, largou tudo que tinha. E, de fato, ele largou o pai, largou o barco, não é? E foi seguir Jesus. Então, é aqui que aparece este homem que nós vamos estudar um pouco sobre ele hoje. João tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus. Não é? Eram 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. Sempre a gente vai ouvir Pedro, Tiago e João. Então, ele se torna, de fato, um discípulo muito próximo de Jesus. E estava presente em vários momentos importantes. Se você for lá para Mateus, um pouquinho mais para frente, no capítulo 17, olha aí, Mateus 17, no verso 1, ele diz assim, lembra que eu, quando estava expondo a carta de Pedro, eu falei sobre Pedro estar ali, quando Jesus passa pela transfiguração no monte, Pedro estava com ele. E João também, porque olha o que o texto diz aí, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os 3. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular até um alto monte. Eu não vou ler o texto, porque nós já falamos sobre isso aqui, você pode ler depois o que acontece ali. Ou seja, este homem, João, estava presente em momentos cruciais da nossa história. Não é? O seu irmão, aqui, Tiago, que é esse Tiago que nós estamos falando, só um adendo para você, ele foi executado por ordem ali de Herodes Agripa. Atos 12, 2 conta um pouquinho dessa história. Portanto, esse Tiago, irmão de João, morre
não é? Lá em Atos 12:2. Depois você pode, por curiosidade, você pode ler lá em Atos 12:2, você vai ver que ele ali, ele é o primeiro, depois de Estevão, mas ele é o primeiro apóstolo que é, então, morto, o primeiro apóstolo que se torna Marte, né? Mas não é este homem que nós estamos estudando hoje. Depois, se você for lá para Marcos, no capítulo 5, verso 37, avança um pouquinho a tua Bíblia, vai lá para Marcos no capítulo 5, verso 37, você vai ver que João estava com Jesus num momento muito lindo. Você vai lembrar dessa passagem quando quando a mulher com fluxo de sangue tenta tocar as vestes de Jesus, toca as vestes de Jesus, ela então é curada depois de anos e anos e anos sangrando e gastando tudo que tinha. E naquele momento, quando então Jairo aparece, não é? E vai até Jesus pedir que ele, então, vá até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Depois, lembre-se que um servo de Jairo diz, não incomode mais o Senhor, porque a tua filha morreu. Não é? E Jesus, não, ela está dormindo, e Jesus vai para a casa de Jairo, então, não é? E faz o milagre que nós conhecemos, mas aqui João estava, se você observar lá no verso 37 do capítulo 5, diz assim, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. De novo, este homem que nós vamos estudar, você vê a proximidade dele com Jesus. Ele era alguém muito, muito próximo ali de Jesus. Depois, lá na crucificação, se você for um pouco, volta lá em João, vai para João, olha lá, João no capítulo 19. João no capítulo 19. Vê lá, João 19, 26. Você vai ver que ele estava presente também num outro momento crucial. João capítulo 19, verso 26. Aí vai dizer, a partir do 25, diz assim, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, esse é uma nomenclatura que vai aparecer muito aí, porque João era um discípulo que Jesus amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho, no 27, e ao discípulo, o discípulo João, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. Então você vai ver que João está aí em vários momentos importantes da história, mostrando então a proximidade, esse carinho, essa caminhada dele com Jesus. Quando o texto diz aqui que ele era o discípulo a quem Jesus amava, às vezes no nosso coração dizemos, mas será que Jesus fazia acepção dos seus discípulos? Porque em nenhum outro ele tem essa nomenclatura, mas tudo indica, quando você estuda os evangelhos e também as cartas, que Jesus tinha uma proximidade muito grande com João. João era alguém que o texto exatamente diz isso. Se você for lá, já que você está em João no capítulo 13, volta no capítulo 13, no verso 23. Olha o que está escrito no capítulo 13, verso 23. Ele está dizendo aí que Jesus era alguém, não é? João 13, 23. Vamos lá, João 13, 23 diz assim, aqui quando Jesus prediz lá, quando ele está informando que ele vai ser traído, ali ele está na mesa, está na ceia, que é o que nós vamos celebrar hoje, mas lá no 23 diz assim, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, ou seja, alguns historiadores dizem que ele estava com a cabeça ali no ombro de Jesus, muito próximo dele, mostrava então esse carinho que existia entre os dois. Mostra então por que João é considerado o discípulo a quem Jesus amava. Se você andar um pouquinho, João 20, no capítulo 20, verso 2, vai um pouquinho para frente, 22, já que você está aí, capítulo 20, verso 2, tá? Já que você está aí em João, o que ele diz aí no 20, verso 2? Aqui, depois da ressurreição, quando os discípulos são informados, não é, que Jesus ali no túmulo, Maria Madalena chega ao sepulcro e não vê, então informa aos discípulos, diz aí no verso 2, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e diz, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ou seja, mostra este carinho entre eles. Se você andar um pouquinho mais, 21:7, vira a tua Bíblia aí no 21:7, você vai ver de novo uma menção
a este discípulo a quem Jesus amava, 21:7, diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou ao mar. Que depois da ressurreição, quando Pedro, então, ali desgostoso com a vida, volta a pescar e Jesus aparece para eles. O primeiro que vê Jesus é o João e diz para Pedro: olha, é o Senhor Jesus. O texto refere-se, então, a João como discípulo a quem Jesus amava. Ainda aí no 21, olha no 21:20 de novo, tem uma menção aí, quando o Senhor, depois de restaurar Pedro, e Pedro, então, entende que ele precisa continuar sendo um discípulo fiel de Jesus, no 20 diz assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Então, este era bem amado, não é? Se a gente pode dizer que tinha alguém muito amado pelo Senhor, é o João, porque o texto está aí com várias informações a respeito, mostrando que esse era um discípulo muito próximo de Jesus. Por isso que, quando olhamos para as cartas, nós precisamos entender quem é essa figura e o quanto ele tinha de informação, de conteúdo para passar para nós, como passou para aquela época. Mas também há uma outra nomenclatura muito interessante a respeito de João. Se você voltar lá, vai lá no livro de Marcos, e você vai ver que é interessante, porque lá em Marcos, quando Jesus, então, está escolhendo os seus discípulos, Marcos, no capítulo 3, olha lá, Marcos 3, a partir do verso 17. Volta aí um pouco a sua Bíblia, só quero que você tenha muito claro na sua mente quem é este homem que nós vamos estudar a sua carta, a carta inspirada pelo Espírito Santo e que nós vamos estudar hoje e domingo que vem. Então, olha qual a nomenclatura que Jesus dá, então, a este homem lá no verso 17 do capítulo 3. Aqui Jesus está escolhendo os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e Jesus tinha o hábito de dar o nome ou um apelido, né, como foi a Pedro, que nós vimos a semana passada. Ele então dá um apelido que tem a ver com uma característica dessa pessoa. E aí no verso 17, quando ele vai então escolhendo os discípulos, no capítulo 3, ele diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Interessante, porque eu acho que aqui eu poderia falar que o Rodrigo é filho do trovão, não é? Pela característica dele. Não é filho do trovão, não é alguém assim que você pensa num filho do trovão e fala: é o Rodrigo, não é? Que é aquela pessoa que começa a falar e é uma pessoa bastante enérgica na forma de conduzir as coisas. E o Rodrigo é assim em tudo que você vai fazer com ele. Então, se nós temos aqui no nosso meio um filho do trovão, poderia ser o Rodrigo. Desculpa, viu, Rodrigo? Mas logo que eu estava lendo o texto, eu lembrei de você. Eu falei: nós temos um filho do trovão, não é? Ali. Porque qual é a ideia aqui do filho do trovão, quando Jesus dá, então, o nome a Pedro? Alguém de temperamento forte, alguém impulsivo, alguém ali, não é, que tem essa característica, fica notório quando você o conhece. Agora, interessante, quando você olha para isso, você fala assim: filho do trovão. E era o discípulo que Jesus amava, não é? Que interessante, que contraste interessante nisso. E você vai ver algumas coisas que João fez, não é? Que mostra este coração. Lembra que eu, quando estava pregando aqui nas cartas, eu falei que João e Tiago, quando estavam com Jesus, Lucas narra isso, quando estavam com Jesus passando por Samaria, e os samaritanos não recebem Jesus, o que João fala? João fala: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para acabar com este povo? Não é uma característica do filho do trovão, de alguém que tem uma característica forte. Não é? Em vez de falar: Senhor, eu vou lá dar um abraço nesses samaritanos e falar do Senhor. Não, vou mandar fogo do céu, e acabou com tudo e resolveu o problema. Uma outra situação interessante é quando ele e Tiago pedem para Jesus, Senhor, deixa a gente sentar um do seu lado direito ou outro esquerdo. Aí essa não é uma característica sua, viu, Rodrigo? Fica tranquilo. Mas pede ali para o Senhor: nós queríamos sentar um de cada lado aí, já que nós estamos andando contigo. Não é? Alguém ali impulsivo, inclusive na hora de reivindicar alguma coisa. Mas aí mostra que ao longo do tempo, e é isso que me deixa encantado, é que ao longo do tempo a graça moldou esse filho do trovão. E ele se tornou alguém amável. Não tem ninguém que fala de amor como João. Não tem ninguém tão carinhoso quando você vai para os evangelhos e para as cartas como João. Então, olha o que o evangelho faz. Por isso que me encanta a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela transforma, não é, alguém tempestivo, alguém impetuoso, em alguém calmo, tranquilo, amoroso. Você vai ver a carta de João.
João fala filhinhos. É o único que usa esse termo, ou seja, filhinhos. Ou seja, no coração dele, esse rebanho do Senhor que ele cuidava era filhos. E olha quem era este homem e no que foi transformado pelo Senhor. Então, era o discípulo que Jesus mais amava, o que Jesus amava, mostra essa intimidade e até a humildade, mas começa como um filho do trovão, alguém ali impetuoso e que vai sendo transformado ao longo da sua caminhada com o Senhor. Ele escreve 5 livros, não é? Ele escreve, então, o Evangelho de João, ele escreve a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e escreve também Apocalipse. Então, ele é alguém que tem aí uma caminhada com essas, como nenhum outro, né? Além de Paulo, escreveram 13 cartas, mas ele é o único que escreve o Evangelho, escreve cartas e também escreve lá Apocalipse, a revelação. Quando ele está exilado na ilha de Patmos, ele escreve então Apocalipse, um livro que, se Deus nos permitir, e eu conseguir, a Toninha disse que eu vou conseguir, talvez a gente estude também Apocalipse, que é um livro bem interessante, né? Vamos precisar de alguns cultos para a gente estudar Apocalipse. Então, este homem, ele quando escreve essa carta, é interessante porque João aparece em Atos 8, depois de Atos 8, João não aparece mais. Lembre-se que eu disse que Lucas, quando escreve Atos, ele foca mais em Paulo. Por isso que Pedro aparece muito pouco, João aparece muito pouco. Não é porque esses homens não tinham importância, mas Lucas se concentra naquilo que Paulo estava fazendo. Então ele aparece lá, a partir do verso 8 de Atos, ele não aparece mais. Mas os historiadores dizem que ele se muda para Éfeso, então ele se torna um líder muito forte ali na igreja de Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Então, o lugar, o quartel-general de João era ali na atual Turquia, naquela época, em Éfeso. Né? Então, ele escreve, inclusive, para 7 igrejas do Apocalipse, tudo indica que ele foi líder dessas igrejas, que ele cuidou dessas igrejas, por isso que ele escreve a carta para eles. E a data desta carta, então, está entre o ano 85 e 95. Não há uma data precisa, mas entre 85 e 95. Lembrem-se que nós vimos lá em Pedro, no ano 40, depois Tiago, anos 60 ou 60 e pouco, mas aqui já se passaram mais de 20 anos, quando João, então, escreve a sua carta, né, um pouco antes de ser exilado na ilha de Patmos, ali, pelo ano 85 a 95. Ele foi o último, provavelmente o último apóstolo vivo, né, viveu aí próximo dos 100 anos, um privilegiado, né? Numa época que matavam todo mundo, cortavam o pescoço e crucificavam estes homens. João é um homem que vive um tempo muito maior do que os demais discípulos, não há certeza, mas aí entre 90 e próximo de 100 anos foi o tempo de vida de João. Morreu de causas naturais, isso é uma outra característica interessante. Poucos morreram de causas naturais. Né? Ele morre de velhice, ele morre com o passar do tempo, não há nenhuma informação de que ele foi martirizado, mas que ele morre de causas naturais. E ele então escreve essa carta alertando as igrejas, porque elas estavam ali naquele momento passando por várias ameaças. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido em todas as cartas. Se você pegar lá em Atos ou nas cartas de Paulo, vocês vão ver que o tempo todo as igrejas eram ameaçadas. Não é diferente dos dias de hoje. Não acha você que nós estamos vivendo algo diferente, não. As ameaças continuam sendo muito parecidas com o que tinha naquela época. Né? Uma das coisas mais sérias que estava acontecendo quando João, então, escreve esta carta tinha a ver com o gnosticismo. Havia ali um gnosticismo que era uma cultura que estava sendo implementada naquela época, que, de alguma forma, tinha um poder destrutivo. O que o gnosticismo ensinava? Né? Gnóstico ou gnosis é o mesmo que conhecimento. E esta cultura, que na realidade era um movimento filosófico, um movimento religioso, que misturavam ali ideias orientais, judaicas, gregas. Imagina a mistura que isso acontecia, e isso estava muito forte na igreja naquela época, entrando na igreja. E João, então, escreve refutando isso. O que o gnosticismo ensinava?
E isso é importante que você entenda para você entender a carta que nós vamos estudar. Eles falavam sobre a dicotomia, a separação entre o espírito e a matéria. Então, os gnósticos ensinavam que o corpo era mau, não é? Mas a matéria era má, o corpo era mau, o espírito era bom. Então, essa era uma cultura que estava sendo inserida, inclusive dentro da igreja, mostrando que o corpo físico havia sido criado por um Deus inferior, não pelo verdadeiro Deus. Isso era algo que estava sendo ali falado para os cristãos da época, e isso estava começando a criar problemas, mostrando que o corpo era um empecilho ou uma prisão da alma. Então, o gnosticismo ensinava o seguinte: essa matéria que é má, dentro desta matéria há um espírito bom. Então, este corpo não foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, foi criado por um Deus mau. Não é? O que tem de bom aí para você é o teu espírito. Não é? E aí, quando você vai lá para Gênesis, no capítulo 1, verso 31, não precisa colocar na tela, e diz que Deus viu o que havia feito e que havia ficado muito bom, que tudo era bom. Ou seja, Deus nos criou não como matéria má, pelo contrário, Ele viu que era bom. Não é? Jesus assume este corpo humano lá, se você observar em João, no próprio livro que nós vamos estudar mais para frente, ele diz que Jesus assumiu este corpo humano, ou seja, vai contrário a isso que estava sendo ensinado naquela época. O gnosticismo também ensinava que a salvação não era por graça, por fé ou por arrependimento. Ensinava que o acesso à salvação era por um conhecimento secreto. Ou seja, diziam que os gnósticos eles eram iluminados e que eles receberam um conhecimento especial. Então, isso estava sendo grandemente ensinado naquela época, e por isso João escreve essas cartas, mostrando que os gnósticos eram espiritualmente superiores às demais pessoas. Então, se você fosse um gnóstico, você era alguém superior, você era alguém acima da média, não é? E aí, quando vamos em Efésios, no capítulo 2, 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Ou seja, refuta diretamente o que os gnósticos ensinavam. Colossenses 2, 3 diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, refuta exatamente o ensino que estavam ministrando naquela época. E nós temos que entender, queridos, que quando eu consigo te mostrar biblicamente e refutar o gnosticismo, naquela época não existia isso. Então, existiam as cartas. Por isso é que essas cartas precisavam ser tão elaboradas, que elas são tão lindas para nós hoje. Porque hoje, quando alguém te diz isso, você tem como refutar, você tem a palavra para refutar. Então, eles diziam que, já que o corpo era mau, eles podiam viver aí de uma forma, não que eles quisessem, rejeitando então a ética cristã. Eles viviam na imoralidade total. Ou seja, se esse corpo é mau e o espírito é bom, eu posso pecar à vontade, qual o problema? Não é? Eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo que não está ofendendo a Deus, desde que o meu espírito esteja tranquilo, esteja bem, esteja em ordem. Me parece aquelas coisas que a pessoa pronta, depois corre e fala: o Senhor tem misericórdia. Está mais para o gnosticismo isso, né? Você entendeu que vai lá e pede perdão a Deus, ou seja, e na realidade não é isso. Não é isso. Tanto que João mesmo diz aí na sua carta que se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, nós mentimos. Ou seja, isso que ele afirma no seu livro. Romanos 6 diz que permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Ele está mostrando que nós precisamos não viver desta forma. Então é isso que, só deixando claro para você, qual era um dos ensinos mais destrutivos daquela época e por que João, então, é tão enfático na sua carta. Então, só para você relembrar, o gnosticismo negava a encarnação, negava a crucificação e negava, de fato, a ressurreição literal de Jesus. Eles não acreditavam nisso e ensinavam isso. Introduzia o elitismo espiritual, ou seja, e o orgulho religioso. E eu fiquei pensando, poxa, hoje a gente está criando também elites aí, né? Hoje tem algumas elites espirituais por aí. Ou não, eu estou falando besteira aqui, me parece que tem alguns que são melhores do que os outros. Isso vem do gnosticismo. Ou seja, o Senhor nos fez iguais. Nós somos servos. Lembra que eu ensinei sobre isso? Nós somos servos ou escravos voluntários do Senhor Jesus. Todos nós, eu e você. Não tem aqui alguém numa condição diferente do outro. Desprezava a criação de Deus,
tornava o pecado irrelevante, ou seja, você podia pecar porque é o corpo, substituía a simplicidade do Evangelho por um misticismo confuso, oculto que eles traziam. Então, é esta falsa doutrina, então, que era pregada naquela época e que João, na sua carta, refuta de uma forma veemente. Amém? Você vai ver João usando termos como filhinhos, amados, um homem que foi transformado pelo Senhor e torna-se aí um homem de um coração, não é, generoso, amoroso, como poucas vezes nós vemos. Sabe agora quem é João? Tranquilo? Então vamos lá para a carta, 1 João. Abra sua Bíblia e vá lá para onde você estava, 1 João, e vamos ver a primeira carta dele. Não vamos vê-la toda hoje, porque não vai dar tempo, mas a gente continua a semana que vem. Então, abre aí em 1 João. Vamos ver o que João, então, está escrevendo e o que isso pode nos ensinar no dia de hoje. Ele começa assim a sua carta. Ele diz o que era desde o princípio. Não é? O que era desde o princípio. Ele está falando aqui sobre o verbo. Não é? Ele está usando, então, João no capítulo 1, verso 1, quando ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, João já começa a sua carta dizendo quem era Deus, que ele estava desde o princípio. E ele continua depois aí, o que era desde o princípio, vírgula, o que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Aqui é uma situação muito interessante, porque refutando essas coisas que estavam sendo ensinadas na época, João começa exatamente dizendo isso. Olha, nós ouvimos aonde? Direto da boca de Jesus. Então, lembra quando Pedro diz que o pleno conhecimento, ele fala daquilo que eu vi, que eu presenciei, eu estava lá, eu participei disso. João começa a sua carta dizendo isso. Olha, queridos, e escreve isso para nós e para o povo daquela época. Ele diz assim, olha, o que ouvimos de onde? Direto da boca de Jesus. Eu não estou falando de algo que eu ouvi de terceiros, mas que eu ouvi dele. Por isso que ele diz aí o que ouvimos. E aí ele diz o que vimos. Vimos é ver com os próprios olhos. Ele está dizendo, ninguém me disse que viu, eu vi com os meus próprios olhos. Ele usa o termo contemplar nesse mesmo texto. Ele diz assim, o que vimos com nossos olhos e o que contemplamos. Né? O contemplar é observar com atenção, com profundidade. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando houve a transfiguração eu estava lá. Quando a filha de Jairo foi ressuscitada, quando ela voltou à vida, eu estava lá, eu pude contemplar, eu vi essas coisas. Ou seja, quando Jesus multiplicou o pão, não é? Quando Jesus alimentou aquela multidão, eu estava lá, eu vi, eu contemplei o que estava acontecendo. E ele continua, depois de contemplar, ele diz que as nossas mãos apalparam. É o que ele está dizendo aí, apalpar é tocar fisicamente. Lembra quando nós estudamos Lucas, que Jesus aparece ali, não é? E alguns duvidam. Lembra de Tomé? Ele diz assim, Tomé, pode tocar aqui, põe o dedo aqui no buraco que foi feito na minha mão. Ou seja, ele está dizendo assim, esse Jesus que eu estou falando para vocês, nós apalpamos. Eu coloquei a minha cabeça no seu ombro. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele começa dizendo assim, ó, o que era desde o princípio, esse que já existia desde o princípio, que não é uma novidade, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de vida. Ele está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês, queridos, vocês não viram. Vocês não contemplaram, mas eu vi, eu contemplei, eu ouvi e eu apalpei. É sobre este homem, não é, que eu estou ensinando a vocês, estou falando a vocês. Então, ele já começa a carta de uma forma muito objetiva, muito direta, ensinando a eles. E ele continua no verso 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Ou seja, a ideia de manifestar é algo que estava oculto, mas agora está aí visível. Ou seja, agora podemos ver. É algo real. E quando ele fala de vida eterna, ele não está falando de um conceito. Ele está falando de algo real que aconteceu. Ou seja, esse Jesus que eu estou dizendo para vocês, como os profetas já haviam dito, não é? Ele veio, ele viveu, ele ensinou.
ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia, e isso é realidade para mim e para você. Coisa linda isso. Ele está dizendo, olha, não estou falando para vocês de algo que alguém me contou, não. Eu vi essas coisas, eu contemplei, eu ouvi. E eu vi que este homem, Jesus, morreu e ressuscitou o terceiro dia, como ele mesmo havia dito. E isso está acessível para mim e para você. E ele continua, no 3, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Ele está dizendo, o que estou dizendo para vocês não é algo que alguém me contou. Eu estou dizendo para vocês o que de fato vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Não é? E ele diz, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa linda. Né? A plenitude da alegria cristã, querido, vem desta verdade vivida em comunhão. Então ele dizendo, escrevemos essas coisas para vocês para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, aonde está a nossa alegria? Porque era ensinado várias coisas, não é? Que talvez trouxesse uma falsa alegria. Era ensinado naquela época várias coisas que essas pessoas podiam fazer, que elas podiam se sentir alegres, mas a alegria que nós, crentes em Jesus, precisamos ter é buscar esta alegria na vida cristã que nós precisamos levar e na comunhão com os santos, ou seja, essa é a alegria que nós precisamos ter. E hoje, muitas vezes, estamos buscando essa alegria, que é uma alegria que não dura, é uma alegria que passa rapidamente, não é? Alegria nas drogas, que passa depois que o efeito passa, alegria no sexo, né? De forma equivocada, errada, fora do casamento, numa idade que você não pode ter, na juventude antes do casamento, ou seja, um sexo que Deus não aprova, que traz uma alegria. Claro que traz uma alegria, mas uma alegria que passa. Depois vem o quê? Vem a consciência pesada, a decepção, as consequências disso. Então, o que ele está ensinando aqui é que escrevemos essas coisas, todas essas coisas, para que vocês entendam que nós vimos, ouvimos, apalpamos, esse que nós proclamamos, que é a palavra da vida, é para que vocês primeiro tenham comunhão conosco, tenham comunhão com o Pai, que é a comunhão vertical, primeiro, para que haja uma comunhão horizontal e para que a nossa alegria, ou seja, a alegria de você seja completa. Não há alegria completa que não seja no Senhor, querido. Você pode viver alegre o tempo todo aí, dando risada, achando que está tudo bem, mas se estiver longe do Senhor, essa é uma alegria falsa. Não há alegria longe de uma vida obediente ao Senhor. Não há. Não há. Eu sei que alguns aqui já passaram por isso, né? E é muito comum, às vezes as pessoas se distanciam, entendendo que querem buscar uma alegria, não é, longe do Senhor. Ela até acontece, mas ela é rápida, ela é passageira, e depois a gente volta para o Senhor triste, cabisbaixo, não é? Pedindo perdão, pedindo para que o Senhor nos receba, e Ele é tão bom, não é? Lembra lá o filho pródigo? Vai, gasta tudo que tem, apronta tudo que tem, mas quando volta, recebe um anel, recebe um chinelo, né? Uma sandália para pôr nos pés, recebe uma festa, porque assim funciona quando o filho pródigo volta para o Senhor. Não é? Então, quando alguém busca uma alegria fora do Senhor, o dia que ele se arrepende e volta, nós precisamos recebê-lo com festa. É essa a ideia. É isso que ele está ensinando aqui em 1 João. Então, esse primeiro bloco, ele fala sobre sobre o nosso Deus, que é a palavra de vida, que era o verbo que estava desde o início. Vimos, ouvimos, proclamamos, não é? Observamos e falamos sobre ele. Então, lembrem-se disso. O que João está nos ensinando é que o que ele escreve com tal profundidade de alguém que andou junto com Jesus, e eu mostrei isso para você na abertura da minha exposição, era de alguém que sabia do que estava falando. Então, quando eu leio uma carta dessa, eu preciso ler e dizer assim, poxa vida, que informação maravilhosa. Não é? Isso me dá mais tranquilidade de continuar seguindo a minha vida cristã de uma forma bastante obediente ao Senhor. Ele continua no verso 5 dizendo assim, e esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Ele diz assim, olha, eu ouvi, né, como alguém que estava ali, eu ouvi uma mensagem da parte dele. Que mensagem é essa? Deus é luz. E esta talvez seja, não é, uma frasezinha curta que você não dê muita atenção para ela. Mas quando nós olhamos lá sobre Deus ser luz,
Primeiro, ele é santidade moral. Este Deus que João está dizendo aqui que é luz, ele é santidade moral. Vá lá em Isaías, no capítulo 61, versos 1 a 3. O que ele está falando, o que o profeta Isaías está profetizando a respeito deste Deus. Olha lá sobre este Deus. Ele diz assim no verso 1 do capítulo 61 de Isaías: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Um Deus santo que pode fazer isso, que pode te dar esperança, que transforma a sua vida, que pega um filho do trovão e o transforma numa pessoa amorosa, que faz de um homem que era um adúltero, um homem santo, comprometido com o Senhor, de uma mulher adúltera, santa e comprometida com o Senhor, de um jovem rebelde, alguém santo e comprometido com o Senhor. É isso que ele está dizendo, ou seja, esse Deus que ele está se referindo, esse Deus que é luz, ele é um Deus santo, que tem uma santidade moral e que nos ensina nessa caminhada. Também ele vai falar no Salmo 119 que este Deus que é luz, ele é uma verdade que foi revelada. Vai lá para Salmo 119, só para você entender o que está dizendo lá em Salmo 119. Observe comigo no verso 105, 119, 105. Salmo 119, no verso 105, ele diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu vou repetir: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, essa verdade revelada. Que verdade é essa? Essa aqui, queridos. Isso aqui é luz para o teu caminho. Esta palavra que vai fazer com que você ande de forma correta na presença do Senhor. E eu tenho dito isso aqui. Você quer saber como viver a tua vida cristã? Leia essa palavra. Você quer saber o que você pode ou não fazer? Busque na palavra. Você quer orientação? Busque na palavra. Ou seja, ao contrário daqueles irmãos desta época, que nós estamos vendo essa carta, que só tinha uma carta de João. Eles tinham uma carta de João, eles tinham os ensinos dos profetas, eles ouviam sobre o que Jesus tinha feito, eles tinham uma ideia clara de uma conduta de vida, mas nós temos muito mais que eles. Nós temos toda a verdade revelada está aqui. E aí eu te pergunto, como é que nós podemos errar tanto? É isso que me deixa triste às vezes. Erramos o tempo todo e temos a verdade revelada. Ou seja, é o mesmo que você comprar um equipamento ultramoderno e usar ele todo errado na sua casa. E o manual vem junto, né? E nós brasileiros somos assim. Minha dificuldade de ler manual, meu irmão, eu pego lá, já espeto na tomada, já quero ver o negócio funcionando, em vez de ir lá no manual. E esse é o nosso manual. Por que nós erramos muitas vezes? Porque não consultamos o manual. Porque não conhecemos o manual. Porque não lemos o manual, porque não estudamos como estamos fazendo aqui. Entende? Então, o que ele está dizendo aqui, que esse Deus que é luz, ele está dizendo, olha, ele tem uma santidade moral, que o próprio profeta Isaías já dizia sobre isso, é a verdade revelada. E lá no livro de João, ele vai falar que esse Deus é luz, ele é também vida e salvação. Vai lá em João, no capítulo 1, versos 4 e 5, para você ver. Volta lá em João, no capítulo 1, versos 4 e 5. Olha o que ele está dizendo em João 1, 4 e 5. Ele está dizendo assim, João 1, 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ou seja, nele estava o quê? A vida. Então, este Deus que é o Deus de luz que ele está ensinando aí, ele também é aquele que traz para nós vida e salvação. Portanto, ele é a santidade moral, né? Nele está toda a santidade moral que nós vamos aprender. É a verdade revelada, toda a verdade revelada aqui, e ele é aquele que nos dá vida através da salvação em Cristo Jesus. É isso que João está dizendo para eles aqui.
Numa frase tão curtinha, ele está dizendo assim, olha, está dizendo, queridos, fiquem em paz, não é? Porque Deus é luz. Deus é luz. Ele é santo. Ele se revelou a nós através da sua palavra. E Ele nos dá vida através da salvação e da ressurreição de Cristo. E Ele continua. Nele não há treva alguma, é o que Ele está dizendo aí no verso 5 ainda do capítulo 1. E aí Ele começa então a trazer algumas coisas para, de alguma forma, confrontar aqueles irmãos ou os ensinos que estavam sendo trazidos naquela época. Olha o que ele diz no verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está dizendo assim, olha, se esse Deus é luz, e desse Deus que eu estou dizendo, eu ouvi, não é? Eu observei o que ele estava falando, e é o Deus que eu proclamo, e que ele existia desde o início. Então, se Ele é um Deus santo, se Ele é um Deus que se revelou para nós, se Ele é um Deus que nos salva, se você então está dizendo aí que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas, você está mentindo. Então, a primeira coisa, se eu tenho comunhão com Deus, eu não posso andar nas trevas. É o que ele continua dizendo aí. Olha o que ele diz no verso 7. Se porém, e aí é o contraditório. Se porém, não é que ele está dizendo, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, não é? Teremos ou temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, qual é o nosso padrão? E aqui, queridos, o padrão é alto. É alto, muito alto. Por isso que nós precisamos ficar atentos. O padrão aqui não é aquele padrão que você, essa régua aí dá para... Não, o padrão é alto. Porque ele está dizendo para aquele povo, e para nós, nos dias de hoje, que nós precisamos andar na luz. O que é andar na luz? Ter uma vida de santidade, moral. É isso. Proclamar esta verdade que aprendemos através dela. Crer na salvação de Cristo Jesus. Ou seja, esse é o padrão. Esse é o padrão que é exigido de nós. Então, é isso que ele está dizendo para aquelas pessoas. Então, ele está dizendo, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, não é, de todo pecado. O sangue que foi vertido na cruz, que nos purifica de todo pecado. E aí ele continua ainda no verso 8. Diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ele está aqui refutando o gnosticismo que eu disse. O que o gnosticismo dizia? Não, fica tranquilo, você pode usar esse corpo do jeito que você quiser, porque o espírito que está em você é bom, mas esse corpo é mau. Então você pode prostituir, você pode sair com quem você quiser, você pode fazer o que você quiser da tua vida, não tem nenhum problema, porque esse corpo é mau. Então ele está refutando, dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado como? Não, eu não peco, porque meu espírito é bom, eu posso fazer o que eu quiser. Ele está dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado, como o gnosticismo ensina, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí ele vai lá para o verso 9, que é muito conhecido de todos nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está dizendo, olha, confesse os seus pecados. Se você descobriu que você está mentindo, não é? Confesse a Deus, porque Ele é fiel e justo. Ele vai purificar você de toda injustiça. Injustiça qual? Daquilo que você foi ensinado de forma errada. Porque você acabou sendo ludibriado pelos falsos mestres, porque eles estavam ensinando coisas que não deveriam. Então, se você entendeu isso, entendeu que você estava mentindo ao Senhor, peça perdão a Ele. Ele vai perdoar os seus pecados. E aí, lá no verso 10, ele diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembra o que nós já estudamos a respeito disso, ou seja, Romanos 3, 23, vai nos dar uma informação muito clara a respeito disso. Vai lá em Romanos 3, 23, e você vai ver o que o Romanos fala quando Paulo escreve aos irmãos de Roma sobre pecado. Romanos 3, 23, ele diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Então, o que o gnosticismo ensinava aqui? Você não tem pecado. Fica tranquilo, você não está pecando, você não está fazendo nada de errado. Continua frequentando esses mesmos lugares, continua saindo com quem você quiser, continua fazendo da tua vida o que você bem entender, você é dono da sua vida, não é? É isso que Paulo está dizendo aqui aos romanos, ou seja, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, ele está trazendo uma informação para eles, dizendo assim, olha, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, né? E sua palavra não está em nós. E assim ele fecha esse primeiro bloco, né, com informações muito preciosas que tem que trazer, queridos, um alerta para a minha vida e para a sua vida. E eu quero te dizer de todo o meu coração, o padrão é alto. E nós podemos estar vivendo aí uma vida, não é, enganados, achando que estamos servindo ao Senhor e não estamos. Ou viver uma vida achando que nós estamos agradando o Senhor, não estamos, porque o padrão é alto. O padrão aqui não é João não está dizendo assim, vivam, não é, do jeito que dá. Vivam do jeito que vocês conseguirem. Não é isso. E nós estamos falando aqui num cenário que nós não podemos nem imaginar, que o nosso cenário aqui, gente, o nosso cenário é confortável demais. E o cenário que esses homens tinham naquela época era extremamente difícil. Então ele traz essa informação para eles nesse primeiro bloco, né, mostrando a eles como é que deveriam, quem era Deus e como é que você tem que andar na luz. Então, a partir de hoje, querido, você tem que fazer uma autoanálise. Eu estou andando na luz. A minha vida é uma vida moral, de acordo com o que eu estou aprendendo na palavra, ou seja, eu não ando na roda dos escarnecedores, eu não uso a minha boca para palavras maliciosas, os meus olhos têm sido controlados pelo Espírito Santo, eu tenho feito aquilo que agrada a Deus. Como está a minha... É isso. Nós estamos falando de um Deus que é luz, de um Deus que não compactua com o pecado, de um Deus que é santo, de um Deus que é amoroso, e é este o padrão que, então, João está aqui trazendo para esses homens naquela época, homens e mulheres. E aí, no capítulo 2, ele começa falando para eles de uma forma muito carinhosa. Diz assim, meus filhinhos, de novo, olha o filho do trovão aqui transformado, viu? Filho do trovão, ele foi transformado aqui. Então, o dia que o Rodrigo subia aqui e falava, meus filhinhos, Deus o transformou, não é? Viu, Rodrigo? Você viu como ele usa aqui, meus filhinhos. Então, o dia que ele chegar aqui e falar, meus filhinhos, você fala, era um filho do trovão, agora é um homem totalmente amoroso, e eu sei que é amoroso. Então, ele disse, meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, olha o carinho de João aqui com o povo. Ele dá toda esta aula, ele dá toda essa informação, ele alerta este povo naquela época e diz assim, meus filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Está dizendo, o que eu estou fazendo como alguém que ama vocês é ensinar para que vocês não pequem. Queridos, e hoje, por que nós pecamos? Porque nós contrariamos a palavra de Deus, não é que nós não conhecemos, não. Então ele está dizendo, filhinhos, meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem, não é? Agora, olha que interessante, ele não simplesmente traz a informação, joga na cara das pessoas e sai e vai embora. Ele está dizendo, mas, porém, todavia, então o que ele diz aí, olha, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está dizendo, olha, eu estou fazendo tudo isso para que vocês não pequem, eu estou ensinando para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês precisam entender que vocês não precisam viver, não é, uma vida debaixo dessa opressão, desse peso, não é, sobre a sua vida. Nós temos um advogado para o Pai, que é Cristo Jesus, que é Jesus Cristo, é o que ele está dizendo aí. Ou seja, e ele vai continuar dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Não é? Então ele está dizendo que o alvo da vida cristã é não pecar. Ele não está dizendo assim, peque à vontade, porque nós temos um advogado. Ele diz, não, o nosso alvo, o meu alvo, o seu alvo é não pecar, Por isso nós conhecemos a palavra, por isso nós estudamos a palavra, por isso nós nos colocamos como discípulos de Jesus. Está dizendo, olha, a tua caminhada no dia a dia tem que ser uma caminhada de alguém que não peca. Mas, se você pecar, tem um advogado
para com o Pai, que é Cristo Jesus. O alvo não é o pecado. O alvo é uma vida de santidade como um Deus que é luz. Esse é o nosso alvo, é o meu alvo, é o seu alvo. Mas se pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, é isso que ele está dizendo, aquele que vai interceder por nós. Ou seja, e ele vai dizer no verso 2 que ele é a propiciação. Ou seja, o que é a propiciação? É que Jesus satisfez a justiça de Deus por meio do sacrifício na cruz do Calvário. Ou seja, este perdão do pecado, querido, não é algo simples. É a mesma coisa quando alguém peca contra o outro, e aí ele pede perdão, ela pede perdão, e o outro perdoa. Eu tenho dito que a maior dificuldade das pessoas é compreender o que é o perdão e o quanto ele custou. Perdão não é algo simples. Porque o que é o perdão? O perdão é quando eu tenho o direito de revidar e não faço. Né? Eu tenho direito. Se alguém fez algo contra mim, qual é o meu direito? De revidar. Mas o perdão significa que eu não vou fazer isso. Perdão significa que eu tinha excluído essa pessoa da minha vida. Eu volto a tê-lo na minha vida. Isso é o perdão. Né? Então, o perdão é quando eu abro mão de algo que era precioso para mim por amor, né? Ou por obediência ao Senhor, porque o perdão é uma ordem do Senhor muito clara na sua palavra. Então, o perdão ele tem que ser entendido, porque senão nós vamos banalizar. A mesma coisa é o perdão de Deus. Ah, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, que o Senhor me perdoa. Ele vai perdoar. Mas à medida que eu não levo isso a sério, que eu não entendo isso, eu estou transformando esse perdão em algo banal. E o texto aqui, quando João escreve, ele diz assim, ele é a propiciação, ou seja, ele é aquele que satisfez a justiça de Deus, morrendo na cruz no teu lugar para que você tivesse perdão. Esse é o valor do perdão que nós temos que dar. Ou seja, nós não temos capacidade de morrer na cruz por ninguém. Você não vai dar a sua vida por ninguém, não é? Nós sabemos disso. Talvez um pai dê a vida pelo filho, uma mãe pelo filho, vice-versa, porque está ali dentro de uma relação familiar estreita, amorosa. Mas você não vai dar a vida pelo outro. Mas Jesus deu a vida por mim e por você. E esse é o perdão que nós estamos falando aqui. E é isso que João está dizendo para eles. Olha, esse advogado, caso você peque, esse advogado, não é? Que você escorregou, que você não percebeu, que você pecou, você vai pedir perdão e Deus vai te perdoar, porque esse advogado já cumpriu a justiça de Deus morrendo na cruz, no meu e no seu lugar. Não é? E a mesma coisa nós temos que trazer para a nossa vida no dia a dia. Quando você prejudica alguém, quando você causa um mal a alguém, você pede perdão a esta pessoa, ela está abrindo mão de tudo que ela poderia fazer para te perdoar. Então eu tenho que olhar para isso com valor, porque custou. Não é? Não custou o que custou para Jesus, mas custa para você quando você perdoa alguém que peca contra você. É isso que ele está ensinando aqui. Portanto, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, ou seja, aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador serão perdoados os seus pecados, porque Ele é a propiciação, né, por todas essas pessoas. E aí no verso 3 ele diz assim, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Ele traz uma outra informação aqui muito importante para nós. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Querido, é impossível, ou melhor, não é possível conhecer a Deus sem obedecê-lo. Não é possível. Se você me diz que é um discípulo de Jesus e não obedece essa palavra, você não o conhece. Não dá. Não casa as duas coisas. Entende o que eu estou dizendo? Não casa. Eu preciso... Ao estudar esta palavra, eu preciso olhar para um texto desse e dizer aonde eu estou desobedecendo. Porque se eu conheço esse Deus que João está descrevendo aqui, eu preciso obedecê-lo. Não dá para viver uma vida de desobediência. E ele continua, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Portanto, aquele que diz, eu sou crente, sou um discípulo de Jesus, frequento uma igreja, sento no banco de uma igreja, canto no louvor, não importa, mas não obedece, é mentiroso, é isso que ele está dizendo, é mentiroso. Será que eu estou sendo mentiroso? Essa pergunta só você pode responder. Porque se eu conheço, ou se eu digo que eu conheço, eu preciso obedecer.
eu preciso obedecer. Ontem assistimos aqui o filme A Forja, com um grupo bom de homens. E este filme é tremendo, eu recomendo que vocês assistam. Não vou dar spoiler aqui para você não ficar, né, na hora de assistir. Mas é um filme que mostra exatamente isso. Obediência à palavra do Senhor à medida que esta pessoa o conhece. É isso. Então, se você me disser que conhece o Senhor, você precisa obedecê-lo. Porque senão você vai estar mentindo, é isso que ele está dizendo. E aí ele vai no verso 5, ele diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Coisa linda, ele está dizendo assim, mas se você é alguém que é obediente a essa palavra, o amor de Deus está aperfeiçoado na sua vida. É um amor que você vai poder compartilhar com outros. E ele continua mostrando isso. Desta forma, sabemos que estamos nele. Né? E aí no verso 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Olha a régua subindo aqui de novo. Eu sou um crente, eu frequento a comunidade Batista Bethesda, eu vou no culto todo domingo, eu sou fiel, eu participo dos cursos, eu sou alguém que estou ali servindo na igreja. Ele está dizendo, então eu o conheço, o que ele está ensinando, então você deve andar como ele andou. Santidade, verdade, amor, misericórdia, proclamação da palavra, perdoar aqueles que pecaram contra você. É isso. Então ele está dizendo, olha, eu o conheço, eu caminho com ele, então você deve andar como ele andou. Lembra que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez porque as pessoas diziam que eles se pareciam com Cristo. Olha lá os pequenos cristos, cristãos. Então como é que eu e você temos que viver? Como Cristo viveu, como Cristo andou, da forma que Ele fez, do que Ele nos ensinou. Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. Claro que é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. É difícil, mas você precisa abrir mão de coisas. É preciso, mas você tem que priorizar as coisas. É difícil, mas você tem que entender que Ele te chamou para um relacionamento com Ele. E é isso que João está ensinando aqui. E ele vai dizer no verso 7, diz assim, amados, não lhes escrevo um mandamento novo. O que ele está dizendo? Eu estou falando sobre o amor. E aí, se você observar, todo o Antigo Testamento fala sobre amor. Mas ele está dizendo, então não estou escrevendo para você um mandamento novo. Mas, ele continua aí dizendo, mas o mandamento antigo, que é o amor que já está inserido em todo o Antigo Testamento, que vocês têm desde o princípio. Ou seja, vocês têm o ensino dos apóstolos, vocês têm os profetas, vocês têm toda a informação que fala do amor. Ele está dizendo, não estou falando para vocês algo novo. Estou falando para vocês de algo novo, estou falando desse antigo. Mas ele continua, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram dos apóstolos, ouviram dos profetas e assim por diante. Aí no 8, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Não é? Qual é esse mandamento novo? Vai lá para João 13:34. O que está dizendo lá em João 13:34? Volta a tua Bíblia aí e vai lá em João, no capítulo 13, verso 34. O que diz aí 13:34? Ele diz assim, olha que interessante. Um novo mandamento lhes dou. Não é? Ele está dizendo, você tem o antigo mandamento, você tem desde o, não antigo, você tem desde o Antigo Testamento. Mas ele dizendo, no 34, um novo mandamento lhes dou. Qual é? Amem, ou amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, então ele está dizendo, olha, um novo mandamento eu vos dou, né? Um mandamento o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Ou seja, João traz a situação para a comunidade. Ele está dizendo, olha, vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas, mas também tem que amar o seu próximo, não é? Como a si mesmo, o mandamento mais importante, primeiro e segundo, que o Senhor, então, nos dá.
E aí ele continua no 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, então ele já traz aqui para um outro tipo de relacionamento, ou seja, como é que nós temos que viver em comunidade. Ele está dizendo, olha, quem afirma estar na luz, ou seja, quem afirma que anda como Deus andou, que o conhece, que tem uma vida moral, que proclama o Evangelho, que entendeu a salvação através de Cristo Jesus, é isso que ele está dizendo. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Olha o padrão aumentando aqui. Eu preciso ter uma vida como Jesus teve. Eu preciso andar na luz. Mas, andando na luz, fazendo tudo bonitinho, servindo na igreja, participando dos cultos, participando de tudo, está aqui todo dia bonitinho, joinha, legal, bacana, mas odeio o seu irmão. Trevas. Você percebe que a nossa vida cristã é um conjunto de coisas. Por isso que não adianta você falar assim, mas eu faço tudo tão legalzinho, mas odeio o seu irmão, o que ele está dizendo está nas trevas. Então, quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Não mudou, é tudo bonitinho, a aparência é linda, está servindo, está aí, está assistindo o culto, vem todo domingo, mas continua nas trevas. E aí no 10 ele diz assim, quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. No 11, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Anda como alguém sem direção, perdido, completamente perdido. Portanto, querido, você precisa andar como Cristo andou. Você precisa ter uma vida moral, que ninguém possa falar nada ao contrário, que agrade o Senhor. Você precisa proclamar as boas novas daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Você precisa crer na salvação através de Cristo Jesus. E você precisa amar o teu irmão, não é? Como se fosse você mesmo. E aí você vai estar andando de acordo com aquilo que Deus quer para você. E no verso 12, a partir do 12, ele vai trazer algumas informações, porque ele vai usar os termos filhinhos, pais, jovens. Então ele vai trazer algumas coisas aí bem legal. Primeiro, quando ele falar de filhinhos, você tem que entender o seguinte, ele está dizendo filhinhos, aqueles que foram perdoados, aqueles que estão iniciando na fé. Então, filhinhos aqui para João é alguém recém-convertido, alguém que aceitou Jesus, que está começando a sua caminhada cristã. Quando ele fala de jovens aqui, qual é a ideia quando nós olhamos para um jovem? Alguém forte, não é? Os jovens são fortes, enfrentando o mundo, enfrentando o maligno, é isso que ele está dizendo, e ele vai usar isso aqui. Então, alguém jovem é alguém forte. Está no auge da sua força, não é? Quando ele fala de pais, é algo mais profundo. Ele vai dizer aqueles que conhecem desde o princípio. Então ele está falando, olha, filhinhos, aqueles que acabaram de se converter, jovens, aqueles que estão ali na batalha, no dia a dia. E pais, aqueles que já são maduros, aqueles que já conhecem a história desde o princípio. Por isso que ele vai dizer aí no verso 12, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Recém-convertido. Entenda isso, teu pecado foi perdoado, você não deve mais nada. Através de Cristo Jesus, você tem uma nova vida, filhinhos. Então, comece a viver. Depois ele vai falar para os pais no 13, pais, lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, vocês têm maturidade, vocês conhecem a história, não é o que ele está dizendo aí. Depois, jovens, ele vai lá na sequência, jovens, eu lhes escrevo, porque vocês venceram o maligno. Olha que coisa linda. Vocês tiveram força para resistir, vocês venceram o maligno, vocês não se deixaram levar por essas conversas tolas, vãs que estão aí. Isso aqui, jovens, para vocês que estão aqui, é uma palavra de ânimo para você, porque ele está dizendo que você tem vigor para vencer as lutas. Você tem vigor para enfrentar as dificuldades quando elas vêm. Você tem vigor para dizer não quando as ofertas chegarem. É isso que ele está dizendo. Olha, jovens, eu lhes escrevo, porque vocês venceram o maligno. E no 14 ele volta, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Agora vocês conhecem o Pai. Agora vocês sabem a quem você serve. Agora a tua ausência paterna é suprida por este Pai que é um Pai perfeito. É isso que ele está dizendo para os filhinhos. Não importa de onde você veio, o que você era, tuas carências, este Pai vai suprir toda a sua necessidade. Isso acontece contigo hoje, querido. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é a tua carência, não é? Mas você hoje tem um Pai que é perfeito. Pai que te ama,
um pai que se importa com você, um pai que é presente todos os dias, um pai que você pode clamar a ele está ali para te ajudar no que você precisar. Você quer algo mais lindo que isso? Ou seja, entender que ele te resgatou e ele é esse pai, não é, que não vai te deixar. E ele continua, pais, né? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o início. E ele termina, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. É isso. Isso é lindo. Então você jovem que está aqui, você está aí meia boca, acorda. Acorda, você tem vigor, você tem força, você tem conhecimento. Você tem um Deus que entende que você pode vencer as lutas que estão aí. E eu sei que tem lutas. Claro que tem. Claro que tem. Tem lutas na faculdade, tem lutas no trabalho, tem lutas para você começar a tua profissão, tem lutas para você descobrir, não é, quem você vai ser profissionalmente falando, tem lutas para aguardar o prometido, a prometida do Senhor. Claro que tem lutas. Mas ele está dizendo aqui que você tem vigor para enfrentar isso, para não se deixar vencer pelo maligno, para não se deixar vencer aí pela situação, não é? Quando ela se desenhar ou ela continuar, né, na tua vida. Amém? Preciso parar por aqui, porque nós temos a ceia do Senhor hoje, às 11h43. Então, a partir da semana que vem, de todo o coração, minha ideia era até o capítulo 3 hoje, mas estamos longe do capítulo 3. Isso é uma carta linda, fantástica, com tanta informação para nós, que eu espero em Cristo Jesus, de todo o meu coração, que você esteja aprendendo, não é? Que você esteja aí assumindo um compromisso com o Senhor, de ser um discípulo verdadeiro dele e de fazer a vontade dele, não é? Então eu vou parar por aqui para a gente não perder as demais informações, porque de fato, né, tem informações aqui preciosas para nós. Eu não quero passar isso de forma rápida, até porque nós temos tempo, nós temos outros domingos para fazer isso, e eu creio que o mais interessante aqui é eu deixar para domingo que vem para nós continuar. Então, domingo que vem vamos continuar no capítulo 2, a partir do verso 15, e vamos até onde Deus permitir que a gente vá. Tranquilo? Todo mundo tranquilo com isso aí? Amém? Em paz com isso? Amém. Então, eu quero orar para agradecer a Deus pela vida do nosso irmão João, que eu creio que um dia vamos encontrá-lo lá no céu. Não é? Já pensou que privilégio você poder encontrar João, Tiago, né, os dois Tiagos, encontrar o Pedrão, né, que Deus também mudou o coração dele. Pedrão era mais filho do trovão do que eu, né? Pedrão era fraco, não. Paulo, né, aprendemos tanto com Paulo. Paulo, a gente fica fã de Paulo, né? Só de estudar as suas cartas. Então, agradecer a Deus pela vida do nosso irmão João. Se você crê que vai estar na eternidade, e eu creio que você crê, um dia vamos encontrar João. E você vai poder falar, olha, João, estudei lá a tua carta, que coisa tremenda, como Deus te inspirou para escrever esta carta para nós. Abaixa a sua cabeça, Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Mais uma vez, nós queremos dizer, sim, que nós te conhecemos, Pai. Nós te conhecemos, nós andamos nos teus caminhos, nós queremos uma vida igual à vida de Cristo Jesus, nós queremos, Deus, ser obedientes à tua palavra. Livra-nos, Pai, como o próprio texto diz aqui, de sermos mentirosos. Nós queremos, Deus, entender e viver de forma clara como um Deus que é luz, um Deus que é de uma santidade moral, né? Nós também queremos ter essa santidade, nós queremos ser pessoas que não haja em nós, Pai, nada, absolutamente nada imoral, que nós possamos ter uma vida irrepreensível na Tua presença, nós possamos, Pai, proclamar as boas novas. Faz de mim e de cada membro desta igreja, Deus, um proclamador das boas notícias. Pai, é tão lindo ver o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de tantas pessoas aqui, a transformação através da Tua palavra, como foi transformado o coração de João, que era alguém, Deus, impulsivo, e se tornou alguém amoroso, a ponto de chamar as pessoas de meus filhinhos. É assim que nós queremos ser, Pai.
Queremos também, Deus, continuar crendo de todo o nosso coração na salvação através de Cristo Jesus. Senhor, não nos esquecendo do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim, por cada um dos que estão aqui presentes. Queremos amar uns aos outros de todo o nosso coração. Queremos expressar, demonstrar este amor, Pai, porque se nós queremos uma vida na Tua presença, uma vida completa, uma vida da forma que o Senhor idealizou, nós precisamos viver como a Tua palavra nos orienta. Nós sabemos, Pai, que a régua é alta, que o padrão é alto, e é assim que o Senhor espera de nós. Mas é possível fazer, é possível viver assim, porque a Tua palavra nos orienta. Se somos, Deus, novos na caminhada, o Senhor nos trata com carinho e nos ensina, como João fala aqui, chama de filhinhos. Se somos jovens, o Senhor nos dá vigor, força para vencermos o maligno que tem trazido aí tantas oferendas para os nossos jovens, que cada um deles possa continuar firme, Deus, aguardando no Senhor, dependendo do Senhor, amando a Sua palavra, Deus estudando a Sua palavra. E somos pais mais maduros, Pai. Ajuda-nos a ajudar os jovens, ajuda-nos a ajudar os filhinhos, ajuda-nos a ajudar os mais novos e prepará-los para a caminhada que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te agradeço de todo o meu coração por esta exposição, por esse tempo no livro de 1 João, onde nós temos aprendido tanto. Continua a nos ensinar, continua a nos orientar, continua, Pai, a nos desafiar através da Tua palavra. Nós não queremos outra fonte, nós não queremos, Deus, beber em outro lugar, nós não queremos, Deus, olhar para a Tua palavra e ter interpretações que nos levam para caminhos equivocados, mas queremos olhar para a Tua palavra, estudar a Tua palavra e entender o que o Senhor quer nos ensinar a partir dela. E que nós possamos, Deus, ser praticantes da Tua palavra. Assim que eu oro por esta igreja, por este povo, não só aqui, Deus, mas também aqueles que estão em casa e não puderam vir. Continua nos abençoando. Continua, Deus, abrindo o nosso entendimento. E, acima de tudo, Deus, continua nos dando amor pela Tua palavra. Que nós possamos amar de fato a Tua palavra e viver a Tua palavra. Oro no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.